E aí, nos próximos dias, quando eu tiver tempo, a gente vai cair pra dentro da parte 3 do dossiê do Dulles. E eu já tô pensando muita coisa, já tinha achado muita coisa. E aí, quando eu vi essa discussão, esse diagrama aqui, eu falei, não acredito, cara. Se eu tivesse visto esse diagrama 1 ano atrás, ele não teria chamado tanto a minha atenção. Mas, no momento atual, eu falei, não, peraí, agora eu entendo esse diagrama sem nem ler o livro. Não entendo todo. Mas grande parte do diagrama não é só que eu entendo e eu sei quem são as pessoas que estão sendo citadas. Primeiro, ali em cima, destaquei, Hannah Meine. Hannah Meine foi peça central. Peça central. No dossiê 2, apanhando do Dulles 2 de novo. É o que ele veio fazer no Brasil. Lobby para Hannah Meine. Junto lá, né, com inclusive o Ivan Haslock, que é do IBAD. Aí tem um nome ali do lado, ó. John McCloy. Ligação da Hannah com os militares 64. Eu falei, mas eu falei desse cara. Mas eu falei do McCloy, meu Deus, mas como assim? Aí descendo. Nesse miolo aqui. Augusto Trajano Azevedo Antunes. O Azevedo Antunes foi peça central no Dulles 2. É o cara que fundou o IPS. É o cara que tinha um assento no conselho do Chase Manhattan. E eu falei, come? Eu conheço, aí come. Ah, eu conheço esse come. Moreira Salles, aqui embaixo. Aí vai subindo. CBMM. Molybdenum Corporation. Nióbio. A gente também falou disso. Aí, vamos dar um bizu. Essa foi a matéria que a gente trouxe. Dulles 2. Hélio Fernandes. 16 de setembro de 75. Falando exatamente sobre Walter Moreira Salles. Azevedo Antunes. Lucas Lopes. Molycorp. Hannah Bentley Steel. Aqui tá pequeno, mas dá pra... Aqui, ó, é meio pequeno. O maior de todos os quadros é Bentley Steel. É exatamente essa daqui que vinha sendo denunciada. A Hannah é Hannah Meine e a Molycorp é que a gente comentou, né? Falando aqui do senhor, dos envolvidos, tudo mais. Esse dossiê, a gente já aborda ele algumas vezes, foi o que... né, a Agência Central. O Serviço Nacional de Informação, o SNI. Esse dossiê é de 25 de novembro de 1970. Que é uma análise aqui da questão do nióbio no Brasil. E esse dossiê aqui ele comentava como foi o processo, porque aí você tem que entender o momento histórico. O Brasil saía de um momento onde se falava que era importante que a maior parte do capital nacional das empresas fosse nacional, tivesse na mão de um brasileiro, não pode estar na mão dos gringos. E aí isso fica fortalecido ali no Código de Mineração lá do Vargas e a turma quer derrubar isso. É para isso que o Dulles vem ao Brasil. E isso vai para o Supremo. E esse código meio que mudou depois de 64, né? O Supremo mudou de opinião. A gente já viu esse filme e esse filme segue acontecendo até os dias atuais. Enfim. E aí, todas as empresas internacionais, ali nos 50, começaram a criar suas subsidiárias. Empresa de fachada com dono brasileiro, para eles continuarem como dono. Aí a questão do nióbio, a empresa original era a Huacheng. Aqui, ó, Huacheng Corporation. Do qual a DEMA era a sociária, ou melhor dizendo, de subsidiária. Então você tinha o Huacheng, que virou DEMA, e aí depois a DEMA virou a CBMM, que é dos Moreira Salles, né? A DEMA foi transformada em nova firma, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, onde o Grupo Comuna negociou seu controle acionário com grupos americanos, o Molybdenum Corporation e o Pato Consolidated, que é exatamente o que está naquele livro sendo denunciado. O contexto inicial, né, da CAMIG, da DEMA, CBMM, tudo mais, enfim, o comando acionário da CBMM no Brasil é tido como sendo do grupo Moreira Salles. Os militares tinham toda certeza, assim, é tido, né? A priori está na mão dos Moreira Salles, sim, está no Moreira Salles, até hoje. Quando ele falava do Azevedo Antunes, né, eu falei, pô, eu conheci esse cara, ele aparece no dossiê, né? Tava ali no assento do Chase Manhattan, o banco dos Rockefeller. Cadê? Chase Bank. É peça central do esquema dos Rockefeller. Isso aí foi me dando assim, uma certa alegria, porque eu falei, cara, assim, gente, eu não sei se eu consegui entender, né? Quando eu faço um dossiê desse, ninguém me contou a história e eu, com a história pronta, vou atrás dos fatos. Eu literalmente acho algo que me dá um estalo e eu começo a ler. Imagine você abrir notícias antigas, que você não conhece as pessoas que lá estão, você não conhece muito o contexto, e você começa a ler várias notícias antigas até a coisa começar a fazer algum tipo de sentido na sua cabeça,
E aí você fala, cara, será que eu entendi realmente? Será que eu consegui montar essa história? E aí na hora que eu vejo esse diagrama, pô, um livro lá, estudioso, lá fazendo, esse livro é no final dos anos 90, se eu não me engano. Falou, cara, eu cheguei na mesma conclusão, eu ainda tenho mais informações. Eu ainda tenho mais informações que esses caras. Que viagem. Então sim, eu estou no caminho certo. Não estou sendo desonesto. O McCloy, que tá ali comentando, que era o homem, a gente abordou sobre essa matéria, uma matéria internacional. Essa matéria, em determinado momento, se refere a uma notícia que saiu na revista chamada Fortune, em 1965. Nessa Fortune de 65, já falava, né? O Dulles e o McCloy, na época, presidente do conselho do Chase Manhattan, controlado por Rockefeller, fizeram visitas estratégicas a autoridades brasileiras. Em momentos críticos, no da Hannah Mine para ganhar concessão do minério de ferro. Também como o Humphrey também fazia parte, é outro cara aí. Você vê, nossa, estavam na pista certa o tempo inteiro. Tanto você vê, né? O Azevedo Antunes, Moreira Salles sempre tiveram juntos na questão da mineração, tudo mais. Aí, ali também falava da ICOME. Foi mal. Tá aqui, ó. ICOME, mineração, do Azevedo Antunes, parceirão dos Moreira Salles. O que a gente comentou? Grupo Americano Brasileiro obtém favores excepcionais de Aranha. Favores via o quê? Campeões nacionais. É o padrão brasileiro. O Brasil não tinha Banco Central. O Banco Central brasileiro nasce em 64. Antes disso, você teve lá, no período do Império, que é não sei o que lá, das caixas de registro, cartório, negócio, para controlar só a questão da dívida internacional. Depois foi criado a SUMOC, que era Superintendência da Moeda e Crédito. Era um negócio prévio ao Banco Central, que fazia algumas coisas, depois tudo agregou no Banco Central. Enfim. Empresa nacional ligada ao grupo americano Bentley Steel obteve do senhor Oswaldo Aranha, autorização para importar quase 39 milhões de licenças sem cobertura cambial, por intermédio da SUMOC, do Banco do Brasil, presidida pelo ministro da Fazenda. A empresa que se chama Income. Olha só, rapaz, a Income, né? A Income, que é do Azevedo Antunes. Aí olha que curioso. Quem entrou nesse processo aí para dar uma mãozinha foi o Oswaldo Aranha. Família Monteiro Aranha. O Fish Tiger, ele colocou outros diagramas que estão nesse livro. Um desses outros diagramas, esse daqui. Nelson Rockefeller, Moreira Salles, Rockefeller, tudo mais, pipipi, que aparece também neste diagrama. Bom, porque eu coloquei isso daqui? Eu queria primeiro lembrar porque eu coloquei esse. O Azevedo Antunes aqui aparece de novo, tá? Beleza, aqui é um banco de investimento, União do Banco, que é basicamente o processo de criação do Unibanco. Aí aqui em cima, Família Klabin, Horácio Laffer, Monteiro Aranha. Se o livro sabe fazer diagrama, nós também sabemos. Esse é o diagrama que eu montei no dossiê chamado Lula Aranha. A família Klabin aqui, ó. Klabin Laffer. O Horácio Laffer eu não coloquei aqui, ele fez parte da administração, mas tá aqui a turma dele, né? O Celso Laffer, Israel Klabin. O Celso acho que é filho do Horácio, que foi o grande homem de relações exteriores do FHC, o Celso Laffer, que fundou com o FHC o SEBRAP. O Israel Klabin estava lá junto com eles na questão do Clube de Honra, foi prefeito do Rio. E aí quando você pega o Oswaldo Aranha, pô, olha como são as coisas. Hoje você tem o Itaú Unibanco. Então lá atrás, o Oswaldo Aranha deu a mão no Azevedo Antunes, que até tinha essa participação ali no Unibanco, né? E era a chapa do Moreira Salles. O Oswaldo Aranha tá aqui em cima. Ele era primo direto do Olavo de Souza Aranha, que é o criador do grupo Monteiro Aranha. Que é esse grupo que tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Monteiro Aranha. E aí o Olavo Egídio é o patriarca da família que dá início à criação do Itaú, que hoje é Itaú Unibanco. Você vê que estamos no caminho certo, na direção certa. 100% alinhados. Nada como um dia após o outro. E aí? Até fala aqui pro Paulo Henrique, que me odeia. Eu não te odeio não, tá de boa. Mas tem que dar essa cutucadinha. Cara, eu sinto que às vezes vocês têm assim uma visão de mundo, não sei se muito fechado, não sei se vocês levam algumas coisas muito a sério.
sei lá, acho que talvez, por não ter mais, sabe, ter sido banido da direita, eu acho que me sinto assim, mais livre pra olhar coisas sem carregar nenhum vínculo ideológico. Falar, cara, eu tô atrás de descobrir o que aconteceu. Eu não quero saber se isso vai, se fulano falou, se fulano deixou de falar. Eu vou checar com os meus próprios olhos. Eu não sou ninguém para refutar filósofo, refutar isso, refutar aquilo outro. Tem uma galera que se dedica, às vezes, a destruir Bolsonaro. E tem uma galera que também, às vezes, se dedica a destruir a figura de Olavo de Carvalho. A necessidade. Eles precisam refutar o Olavo de Carvalho. Hoje, em 2025, e eu gosto do professor Olavo de Carvalho, teria várias coisas que eu discordo do Olavo de Carvalho. Mas eu não fico usando o Olavo de Carvalho como os intergalácticos ele estava usando, né, para falar do Nicolas, porque o Olavo ensinou que não existe ex-comunista, não existe isso, não existe aquilo outro. Querem falar que eu tô passando pano pro Paulo Rebelo? Fala aí, cara. Eu não tô nem aí. Agora o que eu falo pra vocês é assim, Olavo também, ele já cometeu alguns erros de avaliação. E que eu acho, meu achismo, né? Eu acho que se o professor tivesse vivo hoje, eu queria muito, por exemplo, mostrar esse documento pro professor Olavo. Olá, professor Olavo, dá uma olhada nesse documento aqui. Esse documento aqui está disponível nos arquivos da CIA. Mas veja só. Se você ver até aqui em cima, né? Esse documento foi liberado quando liberaram alguns documentos da questão do Kennedy, né? Quando passaram ele dessa para melhor. Aí esse documento aqui, eu acho que sanaria um questionamento do professor Olavo, que vocês usam como porrete para bater nos outros. O professor Olavo, numa live de 2014, falando de 50 anos do contragolpe, tá na Rádio Vox, ele falava, me apresentem um documento mostrando que tinha um agente da CIA no Brasil. Aqui, professor. Eu tenho que o professor tivesse aqui, ele ia saber reconhecer o que é um documento oficial. Aí falava, né? Cubela vai continuar no Brasil, dia 17, vai ser requisitado pelo time urgentemente. Quando ele chegar, entre em contato com Auraci 1. Auraci 1 é um acrônimo. No dossiê do Dulles, eu fui atrás para ver se eu encontrava alguma coisa na CIA, não encontrei. Porque eu estava pesquisando pelo nome errado. Eu estava pesquisando pelo nome errado, porque a CIA utiliza de acrônimos, de apelidos, para falar de pessoas. Auraci 1. E aqui tá escrito a caneta, né? Você pode ver aqui em cima. Tá ruim de ver, mas se você se esforçar um pouco, você vê que tem uma letra I, um V, um A, um N. Ivan, esse H tá bem fácil de ver, 2 S. Ivan Haslocher. O dono do IBAD era agente da CIA. Era o operador deles no Brasil. Foi muito dinheiro que entrou no Brasil a partir dos anos 60. Nenhum político financiado pelo IBAD teve seu mandato cassado. Nem os políticos vinculados ao IPS. E tem a Auraci 1 e o Auraci. Né? A Auraci vai ser alertado para arranjar publicidade. O Ivan Haslocher, ele tinha agência, a Purpose. Tinha Purpose, não, esqueci o nome agora. A gente vai tratar disso no dossiê, com propriedade. O IBAD, né, com a agência, fazia parte pública, propaganda. Porque, inclusive, tinha um acrônimo, tinha um projeto da CIA chamado Q, letra Q, K, Active. É um projeto lá da propaganda anticomunista, antinacionalista e tudo mais, que a CIA implementou, colocou para andar. Então, o IBAD tem essa função, e aqui embaixo você vê essa caneta. Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que é o Auraci 1. Desculpa, o Auraci. A Auraci é o IBAD, o Auraci 1 é o Ivan Haslocher. Então, assim, tiveram, gente. Tiveram muitas coisas no passado. O professor Olavo também não gostava do professor Lourenço Carrasco. Já chegou a escrever, nada que o Lourenço Carrasco escreve é útil. Poxa, eu descobri o Dulles basicamente, porque eu já tinha visto o nome do livro do professor Lourenço. Descobri muita coisa do Paulo Freire, através do livro do professor Lourenço, do Dom Paulo Evaristo Arnes, muita coisa da Agenda Verde. Algumas coisas assim que para mim são marcos, como o FHC falando sobre as ONGs serem uma forma de organizações neogovernamentais, uma nova forma de governo. Eu não vou desprezar a pessoa por causa disso, por causa daquilo, porque o Olavo falou. Ô, velho, cada um no seu quadrado, sabe? A direita intergaláctica, vocês estão tomando uns caminhos que eu realmente me pergunto, onde vocês querem chegar? Onde vocês querem chegar? Eu quero tentar entender o que se passa nesse país. E entender porque o país deu errado. E eu tento fazer isso com a mínima honestidade. E eu vejo que eu tô no caminho certo, porque depois eu encontro o livro, que o livro meio que no diagrama mostra, olha aqui, o que tu tava pesquisando, a notícia que tu tava lendo, notícia aleatória, né, pesquisando naquele site devagar, que parece uma carroça da Biblioteca Nacional, olha, tu tava na linha certa, viu? E aí outra coisa que a gente também vai entrar e vai dar mais profundidade, é que eu já deixo uma provocação que a gente vai abordar. E se
Nunca, assim, ó, uma coisa que muito monarquista até concorda, muita gente na direita concorda, é que os militares foram massa de manobra para a implementação da República. Tanto que o Deodoro ficou, o Tiquinho já começou o governo civil. Eles queriam fazer a mesma coisa no regime militar. Os militares foram massa de manobra. Hoje, para mim, tá claro. Tudo que a imprensa quer é falar que os militares deram um golpe. Como se ninguém mais tivesse. É como se os militares dessem o golpe sozinho, a culpa é deles, foram eles que fizeram e vida que segue. Ninguém mais ajudou. A turma do Moreira Salles não tem nenhum envolvimento. Essa turma da elite brasileira não tem nenhum envolvimento com isso. Essas elites aí que têm vínculos com grupos globalistas, com famílias como os Rockefeller, eles não tiveram nenhum vínculo com o que aconteceu em 64. Nenhum. Foram os militares que tomaram o poder, fizeram acontecer, etc. e tudo mais. Pois bem, o IPES, que era um braço de propaganda, né, para fazer lá tudo mais, que o Brasil estava sofrendo um risco democrático, basicamente o que fizeram contra Bolsonaro. Tem esse estudo aqui que só quero mostrar umas tabelas para vocês que mostra nomes. Nomes de pessoas que eram membros do IPES, vai estar ali com X1. E aqui são os nomes que, por exemplo, ocuparam ministérios. Como é que foi um golpe dos militares? E quem assumiu o poder foram as elites liberais, em sua grande parte. É curioso isso, né? E muita gente, como tava vendo aquela postagem do cara ali falando do Brizola, do Rafael, do Pelzolk, o Brizola voltou, rapaz, o Estadão prosperou, né? Nesse período. Moreira Salles também, né? Engraçado isso. Aí, o que eles mais querem é colocar culpa nos militares. Nunca saíram do poder. As mesmas pessoas até hoje. As mesmas pessoas até hoje e fica aí de gritaria. Todo mundo que tá com o sigilo ali era membro do IPES. Aí você vai para membros e parceiros do IPES nas empresas estatais federais. Tá ali, 97 pessoas. Setor de mineração, petrolífero, associação de turismo e tudo mais. Aí você vai para essa lista aqui. Membros do IPES no Conselho Monetário Nacional, com ligações com o sistema financeiro. Todo mundo aqui. Só gente bacana. Só gente do bem. Isso aqui é bacana mesmo. Ó. Dênio Chagas Nogueira. Vínculo com o grupo Rothschild. Mas foi o golpe dos militares, né? Ficaram no poder 21 anos. Só tinha milico. Todos os militares eram milico. Todos os estatais eram milicos. Todos os funcionários públicos eram milicos. Né? É tudo culpa dos milicos. Aí depois volta os democratas ao poder para salvar a democracia. Igual vocês estão salvando a democracia contra Bolsonaro. E aqui mais uma lista, né? Líderes do IPES nas empresas estatais federais. Tá ali, ó. Presidente. E o cargo que ocupava. Tem mais alguma? Não. Assim. Essa prova é o que a gente vai comentar e muito mais. A gente vai entender mais o que foi que aconteceu nos anos 60. Eu achei que a história do mainstream da esquerda está errada. Ah, eles estavam nos perseguindo, né? A gente não era comunista assim. Rapaz, não se faz de vítima, não. Que vocês não são nem de perto o problema. E aquela história também que não foi necessário ter para conter um golpe comunista, isso também é conversa mole. Eu acho que o problema foi outra coisa. E a gente vai abordar sobre isso. E eu acho que vai dar para entender um pouco mais porque o Brasil segue dando errado. Enfim. Não dá para entrar no próximo tema, já tem aqui 1h10. Mas eu queria falar porque seria um bom complemento. Posso entrar? Deixa eu ver que horas são. Nossa, são 8h04, já vai ser atrasado. Vai ficar muito atrasado mesmo se eu comentar. Isso aqui a gente vai comentar amanhã, porque envolve alguns movimentos eleitorais aí da turma da direita. Mas, independe de tudo, deixa aqui um parabéns pro Nicolas. Parabéns, Nicolas. Sabe, esse encontro aí, eu acho que você tem que se encontrar mesmo, tem que conversar. Leve o seu lado, convença a pessoa. Se você é um cara simpático, carismático, convença o do Rebelo, cara. Que a direita é o caminho pra parar de maluquice aí. Sabe? Vira a direita de vez. Toca lá uma sanfona junto com o Gilson. Bota ele amarrado no coqueiro. Só solta quando ele largar o último fio de cabelo comunista que existe. Enfim, né? Fazendo piada. Eu fico por aqui. Vai sair esse dossiê cedo ou tarde. Tenho que terminar de ler esse livro aqui, não tem como antes disso. Já tem muita outra coisa também pra mostrar, vou coisa. E eu não sei nem se vai ser um vídeo só, acho que vai ser uns 2 em sequência. Mas por hora é isso. Se você acha que esse movimento aí, chamado direita, bolsonarismo, que você acha que você se inclui,
tem que conversar com mais pessoas, tentar trazer mais pessoas para conversar, para sentar com a gente. Saiba que eu penso dessa forma. Se você não pensa dessa forma, saiba que eu penso dessa forma. E no final do dia, estamos aqui para tentar trazer algum tipo de informação. Se vai ser útil ou não, cabe a cada um de vocês julgar. Mas por hora é isso. Deixa aquele grande beijo e abraço. Siga o meu trabalhinho, que você vai um pouco mais, né? Passar no canal, tem um Plano Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br. Mas olhem o momento que o Lula vive. Olhe o momento que os Estados Unidos está vivendo. Olha o que possivelmente o Brasil vai viver em 2026. E pensem, como tirar melhor proveito de todo esse cenário. Até amanhã. Valeu, meus amigos. Fui.